Olá pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais um bate-bola aqui no Facebook e no YouTube. Apresentação professor Elisânio e Juan Pablo. A partir de agora a gente vai falar de futebol amador. O destaque é o Cruzeirão da Massa, o Cruzeiro aqui do Barro Preto. Vamos falar também de futebol brasileiro nessa semana, também conhecido como próxima quarta-feira, vai iniciar os estaduais, os primeiros estaduais vão dar início nessa quarta-feira. Vamos dar destaque também à Copa do Nordeste. Já tem time, começou no sábado e já tem 8 times eliminados, algumas surpresas, e foi uma disputa muito emocionante, muitas disputas nas penalidades. A Copa do Nordeste, que agora só falta mais uma fase para a gente conhecer os 4 times que irão compor o grupo de 16, daí a fase de grupo que vai iniciar, vai entrar todos os campeões da Copa do Nordeste. Vamos dar destaque também ao futebol europeu, o destaque é a Copa do Rei e também a Copa da Inglaterra, teve Série A, onde os líderes também venceram os seus jogos. O nosso programa acontece às segundas e sextas-feiras e tem o apoio do canal Ceará Fla 79 e do canal PC de Futebol, o canal do Juan. Acontece sempre às 19 horas, mas por problemas de internet, a internet não está ajudando, a gente está... Esse é o segundo programa, é o segundo bate-bola, mas a gente está fazendo gravado, depois a gente coloca na rede por conta da internet, que infelizmente acaba atrapalhando e a gente não está podendo fazer o programa ao vivo, mas a gente abraça todos os nossos amigos que curtem o bate-bola no YouTube e também no Facebook. Mandar um abraço para o Dedé, presidente do Cruzeirão da Massa, ele que acompanha o nosso programa no YouTube. No início do programa, vamos trazer o boa noite, o destaque inicial do Juan Pablo. Boa noite, Juan. Boa noite, e o meu destaque vai para a Copa do Nordeste, que a gente está tendo a superioridade dos times do interior em relação aos times de capitais, e os pênaltis estão cruéis. A gente já teve a classificação do Iguatuzinho, o Iguatu que já eliminou o Ceará nos pênaltis no Campeonato Cearense de 2022 e dessa vez eliminou o CSA, o Azulão de Alagoas, foi eliminado pelo Iguatu. Falta uma fase para o Iguatu se classificar e também o Potiguar Mossoró eliminou o Sampaio Corrêa. É muita surpresa, e dos 8 confrontos, Juan, 7 foram decididos nos tiros livres da marca dos pênaltis, e só o jogo do ABC, foi decidido nos 90 minutos, 1-0 para a equipe do ABC. Já a gente fala de Copa do Nordeste. Vamos registrar, né? O futebol está de luto, né? O futebol mundial está de luto. A gente perdeu 2 campeões mundial, aliás, como jogador e como treinador. A gente perdeu, nesse final de semana, o Zagallo, né? O Zagallo, para quem acompanha futebol, sabe que o Brasil é pentacampeão do mundo e o Zagallo diretamente participou de 4 títulos. O velho Lobo acabou morrendo, né, nesse final de semana, e o futebol brasileiro está de luto. E hoje foi a vez do Frank Beckenbauer, zagueirão da seleção alemã, treinador, campeão também do mundo como treinador. Então, jogou com Pelé, inclusive. duas lendas do futebol mundial. Infelizmente, morreu nesse início do ano. No ano passado a gente perdeu o Roberto Dinamite, também nessa época, e o Pelé, né? E um ano depois foi a vez do Zagallo, né? O Zagallo e também o Beckenbauer, ou seja, o mundo do futebol está de luto. O futebol está mais triste com a partida dessas 2 lendas, né? Um alemão e um brasileiro, o velho Lobo, que quando fala em seleção brasileira, o símbolo da seleção brasileira é justamente o Mário Jorge Lobo Zagallo, o Zagallo, né? Que quem acompanhou a Copa de 94, cada jogo que o Brasil ganhava, ele dizia, faltam 6, faltam 5, e foi indo até faltar 1, e o Brasil foi campeão naquele jogo dramático, 0-0 contra a equipe da Itália, e o Brasil ganhou nos pênaltis, quando o Roberto Baggio colocou a última cobrança para fora, e a que ficou na memória de todos os brasileiros, é tetra, é tetra, é tetra, é tetra. O Galvão gritando, né, abraçado com Arnaldo César Coelho, e o Pelé. Foi uma conquista sensacional. O Brasil é pentacampeão do mundo, né, mas a minha geração, que acompanha futebol, né, lembra demais
a Copa de 94, que foi, o Brasil estava na fila, né, fazia mais de 20 anos, tinha ganho em 70, né, estava com 24 anos na fila, e em 94 ganhou, e o Zagallo, né, era coordenador técnico da seleção, que era comandada pelo Parreira, tá certo? Então, o Brasil está de luto. E falar em seleção brasileira, Juan, antes da gente começar mesmo o bate-bola, propriamente dito, a seleção brasileira que a gente falou no último programa bate-bola que a CBF estava uma bagunça e ela continua uma bagunça, né? E o Gilmar Mendes, um ministro do Supremo Tribunal Federal, devolveu o Edinaldo à presidência da CBF e ele demitiu o Fernando Diniz e contratou o Dorival Júnior, né? O Dorival Júnior, novo treinador da seleção brasileira. O Dorival Júnior, que pela primeira vez, Juan, na história, um treinador que passou pelo Fortaleza e passou pelo Ceará, treina a seleção brasileira, né? Desejar sorte o Dorival que até bem pouco tempo era um treinador tampão, era convidado apenas para tirar o time da zona de rebaixamento, teve um problema muito sério, né? Se tratou, estava aposentado em 2002, o Ceará Sporting Clube tirou o Dorival da aposentadoria, 2022, tirou ele da aposentadoria e ele fez uma boa campanha. O Ceará ganhou 6 primeiros jogos da fase de grupo na Sul-Americana, uma campanha, a maior campanha de um time na fase de grupo, estava muito bem, e o Flamengo naquela época estava uma bagunça, estava o Paulo Souza, demitiram o Paulo Souza e vieram buscar o Dorival, o convidado Dorival, ele aceitou e foi campeão da Copa do Brasil e também da Libertadores. No ano seguinte, 2003, não renovou com o Flamengo, estava desempregado, o São Paulo chamou, ele foi campeão da Copa do Brasil, em cima justamente do Flamengo, e agora, né, foi convidado pela CBF para fazer parte do projeto rumo ao hexacampeonato, Copa do Mundo, que acontece em 2026, nos Estados Unidos, no Canadá e também no México. E ele, Juan, que já vai ter um desafio muito grande, que é o amistoso contra a Inglaterra, em Londres, e também vai comandar o Brasil nas eliminatórias. O Brasil está muito mal, o time do Diniz foi muito mal, o Brasil não tem dificuldade em eliminatórias, mas esse ano está realmente complicado. O Brasil nunca tinha perdido 2 partidas seguidas em eliminatórias, esse ano perdeu. Nunca tinha perdido uma partida em casa, perdeu. Nunca tinha perdido uma série de coisas, uma série de tabus foi quebrado com o time do Diniz. Então, o Edinaldo entrou, aliás, voltou e já marcou território, demitiu o Diniz e contratou o Dorival Júnior. Vamos desejar boa sorte ao Dorival, que ele possa fazer um bom trabalho na seleção brasileira. Lembrando, Juan, que o técnico da seleção brasileira, ele só é cobrado mesmo, o teste dele é na Copa do Mundo, porque as eliminatórias é apenas uma formalidade, e acredito que o Brasil não vai ter dificuldade, né, porque o treinador da seleção tem a possibilidade de chamar sempre os melhores jogadores, e não vai ser diferente com o Dorival Júnior. Vamos torcer, né, que ele possa fazer um bom trabalho, levar o Brasil para a Copa do Mundo, ir bem na Copa América, e na Copa do Mundo as quartas de final, que todo brasileiro tem medo quando a gente pega o time europeu, porque Copa do Mundo, a primeira fase é apenas uma formalidade, oitavas de final também é uma formalidade, pega sempre o time fraco, mas o negócio começa a complicar justamente nas quartas de final, e vamos ver o que acontece com a nossa seleção. Tá certo, Rosinho? Tudo certo. Então, Juan, futebol amador, Cruzeirão só treinando, né? Galera treinando na areninha, não está treinando em campo, é na areninha. E nesse final de semana, Juan, teve amigos do Elvis contra o Teto Solar, e Teto Solar acabou ganhando, né? Goleando, né? Parece que goleou 7-2, e depois teve de veterano, né? Uns 50, vovô garotos que vieram de Fortaleza, vieram jogar aqui contra os vovôs garotos daqui e acabaram também ganhando 7-1, goleada, e toda a galera se movimentando na areninha. O Cruzeiro, né, que visa, Juan, as temporadas, aliás, toda a temporada de 2024, e nesse momento está pensando no Farizão, o Farizão que acontece agora no início de fevereiro, já tem adversário, a equipe do Cruzeiro, que joga às 19 horas, me parece, Juan, aqui no dia 9, depois eu trago a data certinha, dia 9 de fevereiro, a data não dá para me precisar, eu sei que é no segundo final de semana de fevereiro, o Cruzeirão
jogando contra... Depois também eu trago adversário, né? Acabei não trazendo adversário. O fato é que já tem adversário, é uma Copa que tem 64 times, a eliminatória só mata, só um clube, só um quadro, o Cruzeiro, que é a primeira competição de 2024. Acho que os meninos, antes disso, vão marcar alguns amistosos, isso também vai depender muito do inverno, e depois com certeza vai entrar em outras competições. Tá certo, Juan? E agora, já falar de futebol brasileiro. O futebol brasileiro é a Copa do Nordeste, foi justamente o seu destaque. A gente teve 8 confrontos, Juan, e interessante, nessa primeira e nessa segunda fase não é sorteio, é o ranking, o melhor ranqueado pega o pior, e esse melhor ranqueado joga em casa. E a gente teve muitas surpresas. Dos 8 confrontos, 7 foram decididos nos pênaltis, e o Juan vai atualizar todos os resultados e quem passou para a próxima fase da Copa do Nordeste. Confiança 1-1. Esses são jogos de sábado, não, Juan? Confiança 1-1 com o Retrô. Passou o Retrô, o Ferroviário 1-1 com o Asa. Passou o Asa, o ABC 1-0 no Souza, o CSA 1-1 com o Iguatu. Passou o Iguatuzinho. Lembrando, Juan, que o destaque aqui é justamente o Ferroviário que tomou o gol nos acréscimos, perdeu nos pênaltis, e o Iguatu foi o contrário. Ele fez o gol nos acréscimos, empatou nos acréscimos e também gol nos pênaltis. Então, os dois times cearenses, o Iguatuzinho está vivo, mas o Ferroviário, infelizmente, está eliminado. O Ferroviário que estava muito confiante, estava treinando, né, há muito tempo, visando essa competição, querendo ir à fase de grupo. O Ferroviário que tem calendário, né, subiu da 4ª para a 3ª divisão, inclusive é o atual campeão da 4ª divisão do futebol brasileiro. No domingo, também conhecido como ontem, a gente teve mais 4 confrontos e todos decididos nas penalidades. A Juazeirense 1-1 com o Motoclube, passou a Juazeirense nos pênaltis. O Sampaio Corrêa 2-2 com o Potiguar Mossoró, passou o Potiguar nos pênaltis. O Altos 2-2 com o Santa Cruz, passou nos pênaltis. O Altos, o Santa Cruz que está numa draga danada. O Santa Cruz, Juan, que abriu 2-0 no primeiro tempo. E o destaque nessa partida, Juan, que eu acompanhei todo esse jogo, os 11 jogadores do Alto e os 11 jogadores do Santa Cruz, Altos e Santa Cruz, os 22 que entraram em campo, todos os jogadores contratados esse ano, não tinha nenhum remanescente do ano passado. Aí tudo dá, né? Toda competição contrata um time, por isso que o Santa Cruz está nessa draga desgraçada. O Botafogo da Paraíba 0-0 com a Jacuipense, passou o Belo nos pênaltis. E a gente percebe, né, Juan, que os times das capitais, os melhores ranqueados, boa parte deles, deram adeus à competição. Juan, a final, né, final, porque só tem mais uma fase, jogo único, já tem os confrontos, 4 confrontos no final de semana, dia 14 e dia 14 e dia 15. Sábado e domingo aqui está... porque não tinha desmembrado ainda, foram feitos os confrontos, o Juan vai atualizar. Destaque para a equipe do Iguatuzinho, que também vai decidir fora de casa, porque ele não é muito bem ranqueado, Juan. O Botafogo da Paraíba com o Potiguar Mossoró, a Juazeirense com o Retrô, o Altos com Asa e o ABC com o Iguatu. Eu digo, um desses confrontos, pelo menos, vai ser decidido nos pênaltis também. Boa parte deles, eu acredito que vai ser decidido nos pênaltis. Uma copinha... A gente teve, aí no futebol brasileiro, na Copinha, a gente teve rodada, né? Teve rodada nesse sábado, muitos jogos, o Juan vai atualizar todos os resultados. O São Carlense 0-0 com o São Raimundo de Roraima, o Comercial perdeu de 1-0 para Jacuipense, o CRB perdeu de 4-3 para o Fortaleza, o Itapirense 0-0 com o Atlético Cearense, o Nacional de São Paulo perdeu 2-1 para o Retrô, o São Bernardo 0-0 com o Conquista, o Tanabi 4-0 no Atlético Goianiense, o Tupã perdeu de 2-0 para o Operário Fantasma, o Lagarto perdeu de 1-0 para o Fluminense, o Figueirense perdeu de 6-0 para o Grêmio que é o grande time da competição, fez 12 gols em 2 jogos e não tomou nenhum. O Guarani de Campinas perdeu de 1-0 para o Atlético Goianiense, o Ituano perdeu de 4-6 para o Criciúma, Novo Horizontino 1-1 com a Chapecoense, a Ponte Preta 1-0 no Vila Nova, a Portuguesa Santista perdeu de 1-0 para o Juventude, São Caetano perdeu de 2-0 para o Avaí, o Vocém 2-2 com o Castanhal, o Mirassol 0-0 com o Coimbra. O Bangu perdeu de 1-0 para o Corinthians, a Ferroviária 4-0 no Porto Vitória,
A Inter de Bebedouro perdeu 2-0 para o Serra Branca. O Sampaio Corrêa 2-2 com o ABC. O Carajás perdeu 3-2 para o São Paulo. Esse jogo, Juan, o Carajás fez 2-0 e o São Paulo acabou virando no segundo tempo, foi 3-2. O Marília 2-0 no Ji-Paraná. O 15 de Jaú 2-1 no Santa Cruz. Esse Santa Cruz de Sergipe. O Velo Clube perdeu 2-1 para o Internacional. No domingo, a gente teve, domingo, também conhecido como muitos jogos, e o Juan vai atualizar os resultados. Lembrando, Juan, que quinta-feira termina a fase de grupos, sexta-feira já começa o mata-mata. Até eu falei no programa passado que era 16 grupos, não são 16 grupos, são 64 grupos, cada grupo com 4 times, então são 32 grupos, calma, professor, vai classificar 64 para a próxima fase. 32 grupos, isso, são 32 grupos, cada um com 4 times, então são 128 e vão classificar 64 para a próxima fase, para a gente começar as 32 avos de final, depois 16 avos, depois oitavas, quartas, semi e final. Jogo de domingo. O CSA 0-0 com Vitória, o Axté 4-0 no Cruzeiro de Arapiraca, o União Suzano perdeu 2-1 para o Madureiro, o Capivariano 2-1 no Santa Cruz, o Comercial do Tietê perdeu 3-1 para o Capital, o Red Bull Bragantino 2-1 no Bahia, o Esfera 1-0 no Flash Clube, o Taubaté 1-0 no Patriotas e o Ibrachina 5-0 no Picos. O União Mogi perdeu 2-1 para o Capital. O outro Capital era do Distrito Federal. Esse daqui não sei. O Água Santa 3-0 no Remo. A Portuguesa 2-1 no Goiás. O Santo André perdeu 2-1 para o Sport. O Guaratinguetá 2-1 no Joinville. O Botafogo de Ribeirão 2-1 no América de Natal. O Desportivo 3-0 no Rio Branco. A Internacional de Limeira perdeu 2-1 para o Cuiabá. E o Iviema 1-1 com o América Mineiro. Continuando, Juan. O Nova Mutum 1-1 com o Cruzeiro. O SK Brasil 7-0 no Timon. Nova Venécia perdeu 7-0 para o Santos. O Oeste 4-0 no Queimadense. O Floresta perdeu 2-0 para o Atlético Mineiro. E o ABC perdeu 4-0 para o Palmeiras. Juan, então tá aí. Hoje teve muitos jogos, inclusive o Ceará está em campo, o Ceará está ganhando o jogo 2-0 no Lemense. O Ceará que já entrou em campo, é o terceiro jogo do Ceará. O Ceará já entrou classificado em primeiro lugar, mas também está ganhando o Ceará 100% de aproveitamento. No programa de sexta-feira, a gente vai trazer todos os resultados da segunda, terça, quarta e quinta e os classificados de cada grupo, Juan. Compensar o ano passado que não ganhou nenhum jogo. Com certeza. Juanzinho, hoje foi a data que os principais times do futebol brasileiro, principalmente os times da primeira divisão, todos voltaram, né? Tinha time de segunda divisão que já tinha voltado, mas de primeira divisão, todos voltaram treinar, Flamengo, Corinthians. E a ideia do Santos de fazer uma pré-temporada em outro Oriente ainda está viva? Me parece que eles estão... Não vai dar tempo, né, Juan? Não vai dar tempo, porque dia 20 já tem jogo pelo Paulista e o Carioca começa dia 17. Então, hoje foi a reapresentação dos principais times do futebol brasileiro e alguns times apresentaram aquelas contratações que a gente falou no programa de sexta-feira, esse ano, né, que vai ser um ano de muito futebol. Já começa os estaduais, como eu falei, começa o Pernambucano, o Potiguar e também o Maranhense na próxima quarta-feira. Aí domingo já começa mais e no meio de semana vai começar um dos principais, que é justamente o Campeonato Carioca. Tá certo, Rosinha? Agora futebol europeu, a Bundesliga, a Eredivisie e a Ligue 1, dia 12. Eles retornam dia 12, é a primeira rodada de 2024. Eles já jogaram, estão na metade dessas competições e vão jogar pela primeira vez. Lembrando que na Alemanha os times estão fazendo amistosos nesses dias e na França teve muitos jogos pela Copa da França. A Primeira Liga em Portugal, Juan, o Sport, que não está dando chance ao Benfica, ganhou mais um jogo. E nesse meio de semana o destaque vai ser a Copa lá de Portugal. Então o Sport, que é o líder, o Benfica é o segundo. O Porto está mais atrasado, Juan. E o Juan vai atualizar todos os resultados, Juan. Enquanto isso, nosso Casa Pia tem que tomar cuidado. Exatamente, o Juan vai atualizar todos os resultados da rodada 16 da Primeira Liga lá de Portugal. Famalicão 2-2 com o Deportivo das Chaves. O Rio Ave 2-0 na Portimonense.
O Braga 1-1 com Vitória de Guimarães, o clássico. O Arouca perdeu de 3-0 para o Benfica. O Estrela 1-1 com Vizela. Farense 1-0 no Gil Vicente. O Boa Vista 1-1 com o Porto. E o Sport 5-1 no Estoril. Juan, então aí, o Campeonato Português, como eu falei, nesse meio de semana o destaque é a Copa de Portugal, onde nós temos o Benfica com a equipe do Sporting de Braga, é o Braguinha, Juan. E falar em Copa, a Copa do Rei. Copa do Rei, a gente teve muita surpresa, aliás, tivemos uma surpresa hoje, rapaz. O Vídea Real saiu com um time, meu Deus do céu. Juan, os resultados da Copa do Rei, Real Madrid passou, Real Madrid... jogou com o Arandina. Esse time foi histórico lá na cidade, um estádiozinho pequenininho, e ficou na história a primeira vez que o Real Madrid visitou Arandina. Acompanhei esse jogo, o Real Madrid colocou quase todos os reservas, mas no início do jogo teve dificuldade para passar por esse time, Juan, esse time que a maioria dos jogadores tem outra profissão, eles não são profissionais, e tinha o craque do time é o Pesca, Juan. E o nome não é por acaso que é Pesca, é porque esse cara, ele vende peixe. A banquinha de peixe lá, aí é um cara carismático. A profissão dele, né? A profissão dele é vendedor de peixe, aí por isso é o Pesca, é o camisa 10 do Arandina, o Real Madrid, que acabou classificando. Ainda tomou um gol no finalzinho, o Juan vai atualizar todos os resultados da Copa do Rei. O Lugo perdeu de 3-1 para o Atlético de Madrid. O Espanhol perdeu de 1-0 para o Getafe. O Elche perdeu de 2-0 para o Girona. O Huesca perdeu de 2-0 para o Raio Vallecano. O Alavés 1-0 no Betis. E o Arandina perdeu de 3-1 para o Real Madrid. Esses foram os jogos de sábado. Sábado, esses jogos, esses times que ganharam lá na Espanha a Copa do Rei. Nessa fase, quem ganha passa, e se for empate, vai para as penalidades. E o Juan vai atualizar os jogos de domingo. O destaque foi o jogo das ilhas, né? Tenerife contra o Las Palmas, e o Tenerife ganhou 2-0, Juan. O Amorebieta perdeu de 4-2. Eu estava torcendo para o Amorebieta. O Amorebieta perdeu de 4-2 para o Celta de Vigo. O Burgos perdeu de 3-0 para o Mallorca. O Castelão 0-0 com o Sassuolo passou na prorrogação. O Ferrol perdeu de 2-1 para o Sevilha. O Unionistas 1-1 com o Vídea Real. Esse jogo foi finalizado hoje, Juan, e pasmem, o Vídea Real saiu para esse time. Esse time eu acho que ele nunca chegou na segunda divisão, inclusive. Zebraça, saiu o sorteio, já você vai ver o que ele pegou. Eu já vi quem ele pegou. O Cartagena perdeu 1-1 com o Valência, passou o Valência na prorrogação. O Eibar perdeu de 3-0 para o Atlético Bilbao. O Barbastro perdeu de 3-2 para o Barcelona. O Barcelona conseguiu tomar 2 gols do Barbastro. Barbastro. E esses times que geralmente pegam os mais fortes, né? O Málaga perdeu de 1-0 para a Real Sociedade. O Tenerife 2-0 no Las Palmas. Com isso, Juan, oitavas de finais decidida, e o Unionistas vai receber o Gigante. O Juan vai atualizar todos os jogos das oitavas de final, também jogo único, Juan. O Unionistas contra o Gigante da Catalunha, nosso Barça. O Tenerife com o Mallorca. O Getafe com o Sevilha. O Osasuna com a Real Sociedade. O Valência com o Celta de Vigo. O Atlético Bilbao com o Alavés. O Atlético de Madrid contra o Real Madrid. E o Girona contra o Real Vallecano. Dá para ir longe o Girona na Copa também? Dá sim. Juan, lembrando que ficaram quase só confrontos de La Liga, né? Agora esse time aí é o intruso, né? Tem o Tenerife, que é da La Liga 2. O maior. O Getafe também é, né? Não, o Getafe está tá na primeira. Está na La Liga. Então, Juan, é só confrontos. E o clássico, né? O clássico de Madrid, Atlético de Madrid e Real Madrid. E esses times eles jogarão na próxima quarta-feira, valendo pela Supercopa da Espanha. Então, vai ser uma espécie de semifinal, e o Barcelona vai jogar com o Atlético Bilbao. Outro jogo, então, para a gente saber quem vai para a grande final, a Copa do Rei, oitavas de finais. Então, agora vamos falar da Série A italiana. E Série A italiana, onde a Juventus e a Inter estão lutando jogo a jogo, Juan, e a Inter de Milão ganhou nos acréscimos nesse final de semana, e a Juventus também ganhou nos acréscimos. Então, está ali 2 pontos, terminou o primeiro turno, onde a Inter tem 48 pontos e
Juventus tem 46. Quando termina o primeiro turno e eu vejo 48 pontos, lembro do Botafogo. O Botafogo terminou o primeiro turno aqui com 47 pontos e ainda perdeu o título. Chegou em quinto, Juan. Mas, como lá é mais difícil fazer 48 pontos, aqui os outros acabam sendo mais disputados. A Roma, 1-1 com a Atalanta. A Salernitana, 2-1. Perdeu 2-1 para a Juventus. O Torino, 3-0. Nessa semana, a Salernitana pegou 8-2. 8-2 da Juventus, né? 6-1 na Copa da Itália e 2-1 no Espanhol. A Salernitana, Juan, aqui é a lanterninha. Engraçado que a Salernitana sempre na lanterna, mas ninguém sabe como não cai, né? O Torino, 3-0 no Napoli e a Udinese, pelo 2-1. No ano passado, ela estava na lanterna há muito tempo. Quem chegou lá e salvou foi o Paulo Souza. O Paulo Souza chegou e acabou dando uma ajeitada na Salernitana. Na temporada passada, né? Não foi no ano passado, na temporada passada. A Udinese, pelo 2-1 para Lazio. O Empoli, pelo 3-0 para o Milan. O Sassuolo, 1-0 com a Fiorentina. O Lecce, 1-1 com o Cagliari. A Frosinone, pelo 3-2 para o Monza. A Inter, 2-1 no Verona. A Juventus e Inter abrindo cada vez mais distância em relação ao terceiro colocado, que é o Milan. E o Bolonha, 1-1 com o Genoa. Juan, já chegando no final do bate-bola, abraçar todos os nossos amigos que curtem o bate-bola no Facebook e também no YouTube, mandar um abraço. Hoje, Juan, um abraço para o Levi é treinador do Cruzeirão da Massa, ele que está de parabéns, um abraço aí para o Levi, muitas felicidades, né? O Cruzeirão que vai com tudo nas competições em 2024. Juan, teve Copa da Inglaterra, sexta-feira, teve jogos, e o Juan vai atualizar os jogos de sexta, de sábado, domingo e hoje teve um jogo. Juan, o Brentford 1-1 com o Wolverhampton. Lembrando que na Copa da Inglaterra é jogo único desde que tem um vencedor. Esse vencedor classifica. É tipo um retorno, no caso. Se exatamente. Se for empate, tem o replay, né? Lá eles chamam de replay. Lá é o replay. É o replay. Engraçado que a Inglaterra e os Estados Unidos têm umas maneiras diferenciadas. Investe o mando, não é isso? Investe o mando. Então, o jogo de sábado, no caso, teve confrontos, Juan, confrontos. E aí sim, se nesse replay não der certo, aí eles vão para os pênaltis, inclusive. Aí depois, o Fulham, 1-0 no Rotterdam. Antigamente, Juan, lá a Copa da Inglaterra era interessante, porque se fosse dando empate, enquanto não tivesse vencedor, eles colocavam para frente, era replay direto, só invertendo o mando. Já teve de ter 4 confrontos, daí aí não, eles não, agora é só 2. No segundo, se não sair vencedor, vai para a prorrogação, depois para os pênaltis. O Tottenham 1-0 no Burnley, o Coventry City 6-2 no Oxford United, o Maidstone 1-0 no Stevenage, o Millwall perdeu 3-2 para o Leicester, o Wimbledon perdeu 3-1 para o Ipswich, o Sunderland perdeu 3-0 para o Newcastle, o Blackburn 5-2 no Cambridge, o Gillingham perdeu 4-0 para o Sheffield United, o Hull 1-1 com o Birmingham, o Newport 1-1 com Eastleigh, o Norwich 1-1 com o Bristol Rovers, o Plymouth 3-1 no Sutton, o Queen's Park Rangers perdeu 3-2 para o Bournemouth, Southampton 4-0 no Walsall, o Stoke perdeu 4-2 para o Brighton, o Watford 2-1 no Chesterfield, o Chelsea 4-0 no Preston, o Middlesbrough perdeu 1-0 para o Aston Villa, o Sheffield Wednesday 4-0 no Cardiff e o Swansea 2-0 no Morecambe. Juan, lembrando que esses foram os jogos de sábado, domingo a gente teve mais jogos e o destaque é a goleada do City e também o Liverpool, que visitou o Arsenal com todos os jogadores de reserva, porque amanhã tem jogo valendo, esse sim, pela Copa da Liga, é semifinais, como está as semifinais, o Liverpool, que é o líder da Premier League, poupou todos os jogadores, colocou só a meninada. No segundo tempo entrou alguns jogadores, mas acabou eliminando o Arsenal. O Arsenal gosta de apanhar para time assim. O Luton 0-0 com o Bolton, o Manchester City 5-0 com o Huddersfield, o Nottingham 2-2 com o Blackpool, o Petersburg perdeu de 3-0 para o Leeds, o Shrewsbury perdeu de 1-0 para o Wrexham, o West Bromwich 4-1 no Aldershot, o West Ham 1-1 com o Bristol City e o Arsenal perdeu 2-0 para o Liverpool. Lembrando, Juan, aqui, lembrando que hoje a gente teve mais um jogo, o Manchester United fora de casa, ganhou 2-0 do Wigan,
E eu perdi uma aposta, porque o Manchester United é um time muito imprevisível, mas acabou classificando. E Se não, o time mais imprevisível do mundo atualmente. Juanzinho, Uma hora o Maguire é o melhor jogador da Premier League e outra hora eles estão sendo eliminados pelo Copenhague da Champions League. O Radford hoje, o Radford fez muita raiva, jogador inoperante. Eu estava precisando de gols. Não fale assim, ele é meu craque. E o que ele perdeu de gols não está escrito. Hoje vamos finalizar com o hino do Ceará Sporting Clube, Juan. Neste ano, a gente vai terminar com o hino do Ceará, lembrando que a Copa da Inglaterra, Juan, é a 4ª fase, ainda tem times de bairro jogando essa competição. Os times da Premier League entraram justamente nessa fase e a gente teve alguma surpresa, mas ainda tem jogos, ainda tem 6 jogos valendo por essa fase, para aí a gente conhecer os times que irão classificar para os 32 avos de final, tá certo? Então a gente vai, nesse meio de semana, ficar atento, porque na copinha, quais são os times que irão classificar para a próxima fase, os estaduais que vão iniciar, a gente vai ficar atento também a algumas movimentações no mercado, e se Deus quiser, na sexta-feira, se tiver internet, ao vivo. Caso contrário, a gente grava o programa, a gente retorna na sexta-feira com mais um bate-bola. Boa noite e uma ótima semana para todos. Ceará, 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 Ceará. Teu passado é todo coberto de glórias. Dia a dia tu conquistas mais vitórias. Tua bandeira alvinegra desfraldada, teu time em campo tem vitória assegurada. Campeão da popularidade, tua torcida hoje é toda a cidade. É um grande povo a se estimular, é o povo Ceará vai ganhar. És o time das grandes campanhas, sempre aqui ou lá fora tu ganhas. Com teus craques em campo a brilhar, Ceará, tua glória é lutar. Teu passado é todo coberto de glórias. Dia a dia tu conquistas mais vitórias. Tua bandeira alvinegra desfraldada, teu time em campo tem vitória assegurada. Campeão da popularidade, tua torcida hoje é toda a cidade. É um grande povo a se estimular, é o povo Ceará vai ganhar. És o time das grandes campanhas, sempre aqui ou lá fora tu ganhas. Com teus craques em campo a brilhar, Ceará, tua glória é lutar.